Contentamento cristão. Essa questão de dinheiro é uma coisa que tira o contentamento, não é? Ou não? Tem gente que diz que dinheiro não é problema, é solução, né? A família Rockefeller é uma das famílias mais poderosas do planeta há mais de um século, junto com outras famílias. Eles são uma das poucas famílias que mandam no mundo. Eu não sei se eu enviei até para alguns aí, esses dias eu acho que eu enviei no grupo dos homens as duas empresas mais poderosas do planeta Terra, que é a BlackRock e a Vanguard. Eles são donos de tudo, de absolutamente tudo. Talvez você ficou pensando que era o Zuckerberg, né? O dono do Facebook, ou o dono do Twitter, sei lá. Não é não. Essa empresa é dona do Twitter, é dona do Facebook. E do Google e de muitas outras empresas. Esses homens são poderosíssimos. E essa família, que interessantemente também é dona das maiores empresas farmacêuticas do planeta. Interessante isso. Mas esse homem, juntamente com essa família, é muito rico. E uma vez perguntaram para ele, né, Nelson Rockefeller, quanto dinheiro é necessário para tornar uma pessoa feliz? Quanto dinheiro é necessário para tornar uma pessoa feliz? Resposta dele: apenas mais um pouco. Apenas mais um pouco. É uma brincadeira, mas é verdade. De quanto que a pessoa precisa de dinheiro para ser contente? Mais um pouco. É quando ela tem esse mais um pouco, mais um pouco. E quando ela tem esse mais um pouco, mais um pouco. Então, isso nos mostra que nunca chegamos no patamar necessário, né? Dinheiro é uma coisa que nunca se chega. Se você vê a história dos homens bilhardários que já passaram nesse planeta, né? Que iam num lugar e compravam uma cidade só porque estava entediado, coisas assim, né? E eram extremamente descontentes. Então o dinheiro em si não é fonte de contentamento. É algo que a gente aprende pequeno, mas por incrível que pareça, sempre cai nesse erro. Parece que nós gostamos, seres humanos, né? Nós gostamos de sempre querer o que a gente não pode ter. Já teve essa impressão? A gente sempre quer o que a gente não pode ter, porque a gente tem aquela ideia de que se a gente tiver aquilo, a nossa vida vai fazer sentido e nós vamos ser contentes, mesmo que muitas das vezes nós não consigamos ter isso. E para mim, um dos grandes argumentos de que isso não soluciona é a taxa de divórcio. Porque o número de divórcios que existe hoje mostra pra gente, meus irmãos, que as pessoas sempre estão procurando algo a mais no casamento. A pessoa se casa com aquela outra, o cônjuge, e pode ter todas as coisas, mas parece que falta alguma coisa para ela. Ela não está contente. Então não é dinheiro, não é casamento. A pessoa nunca está contente. O descontentamento é algo muito presente. O grande problema é quando nós buscamos contentamento baseado nas circunstâncias. Nós vamos meditar hoje em Filipenses capítulo 4, do verso 10 até o verso 13. E esse texto vai nos desafiar justamente nisso. Essa busca por contentamento com base nas circunstâncias. A busca pela felicidade com base em nossas circunstâncias na vida cria uma inquietação e um descontentamento em nosso coração. Nós ficamos presos às circunstâncias. Nós sempre queremos ter as circunstâncias perfeitas que vão permitir com que o contentamento esteja presente em nossas vidas. Nós vamos ver que isso é uma armadilha. Você veio essa noite no nosso tempo de oração, talvez com muitas inquietações no seu coração, muitos descontentamentos. Talvez você esteja descontente com algumas coisas que você está vivendo, como eu também posso estar. Mas esse texto vai nos desafiar a aprender a não buscar contentamento nas circunstâncias,
porque isso é de fato uma grande armadilha. A vida, meu irmão, minha irmã, não se trata de uma busca constante por algo diferente, né? Aquela questão de sempre querer o que não pode ter, algo diferente, porque se eu tiver isso vai ser melhor, se eu tiver esse carro vai ser melhor, se eu morar nessa cidade vai ser melhor, essa cidade ruim tem uma cidade melhor, com uma melhor condição para minha família, ou se eu mudar de profissão vai ser melhor, ou se eu me casar com tal pessoa vai ser melhor, ou se eu não casar vai ser melhor, enfim, sempre algo diferente. A vida não é isso. O nosso contentamento não está nas coisas que a vida oferece. Tem que ter uma outra fonte de um contentamento que permanece. E nós vamos ver aqui lições importantes. Vamos primeiro ler o texto e depois vamos aprender essas lições. Ou muitas delas a gente já sabe, vamos ser fortalecidos nelas. Filipenses capítulo 4, verso 10 diz: Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade, sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentado escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos ver algumas lições com base nesse texto, nessa devocional. A primeira lição que eu gostaria de deixar contigo: o contentamento é possível. O contentamento é algo possível. Ele é possível. Cada vez mais cresce o número de pessoas desencantadas com essa vida. Depois de tantas frustrações, de tantas tristezas, angústias e medos, as pessoas começam a crer que não é possível ser feliz aqui, de alguma forma. As pessoas se casam, são infelizes, têm filhos, são infelizes, estudam, são infelizes, arrumam carreira, são infelizes, mudam de emprego, são infelizes, mudam de cidade, são infelizes, mudam de vizinhança, enfim, de amizades, de contexto, continuam sendo infelizes. Talvez você tinha uma vida muito desafiadora antes de vir para a igreja, se sentia infeliz, veio para a igreja, continua infeliz ou infeliz, né? E aí a gente começa a achar que o contentamento não é algo possível. Mas esse texto nos lembra de que é. Vê comigo aí o finalzinho do verso 13. Vou ler aqui na versão Almeida atualizada, talvez a sua esteja um pouquinho diferente, eu gosto mais de como a Almeida atualizada coloca aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Lembrando que esse tudo tem a ver com as circunstâncias que ele enfrentou no verso 12. Então ele pode passar por cada uma daquelas circunstâncias e continuar alegre, porque o verso 10 fala: me alegro, alegro-me, né? Então é possível ser contente, não é algo impossível. Isso faz toda a diferença, porque se você está procurando algo impossível, você está correndo atrás de vento. Você estaria investindo os anos da sua vida para não chegar a lugar algum. É algo impossível. Por exemplo, é impossível eu ter 1,80 m. Não vai acontecer. Não tem jeito. Posso engordar, emagrecer, rejuvenescer? Eu tenho a minha altura. Eu jamais vou ter 1,80 m. É algo impossível. Agora, ser contente é possível. E essa lição é importante. Muitas pessoas se desencantam com o relacionamento com Deus porque acham que não é possível ser feliz num relacionamento com Deus. Ou porque acham que na igreja ou no meio do povo de Deus não haverá jamais contentamento. Há contentamento no mundo, na igreja não. Mas se tem um lugar onde vai ser impossível você ter contentamento perene e não ligado às circunstâncias, é no mundo. O único lugar que você vai conseguir desfrutar de um contentamento perene a despeito das circunstâncias é no meio do povo de Deus, é com relacionamento com Deus. Isso é possível. Então a primeira lição: o contentamento é possível. Guarda isso no seu coração. Você está passando por coisas que deixam você frustrado, angustiado, triste. Algumas circunstâncias até muito maiores e mais complicadas do que você consegue resolver.
mas é possível no meio delas você ser contente. Isso é muito importante. A partir disso, nós chegamos à segunda lição. Você pode ser contente, é possível. E aí a segunda é: você pode aprender o contentamento. Você pode aprender a ser contente. Não é algo que você não consegue desenvolver essa capacidade. É possível você aprender a ser contente. Nós vemos isso aí no verso 11 e no verso 12. Olha o que diz aí: aprendi a viver contente. Ou aqui no século 21 coloca: pois já aprendi a estar satisfeito. Aprendeu. No verso 12 diz: sei estar, nessas circunstâncias que ele narra. Ou aqui: sei passar, sei também ter. Então ele vai falando de experiência. Ele aprendeu isso. Só que tem uma coisa: esse tipo de contentamento que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui, ele não é natural às pessoas. Não é algo que você naturalmente vai desenvolver. Isso é importante, porque as pessoas acham que é só vir para a igreja e aí todas as coisas vão se alinhar na sua vida. Não funciona assim. Se não tiver um processo intencional de amadurecimento, de discipulado, de crescimento, você não desfruta. A salvação, ela é incondicional. Não depende do que eu e você fizemos. De fato, não depende. Isso traz segurança ao nosso coração. Depende do que Cristo fez. O que Cristo fez foi definitivo, foi suficiente. Contudo, o nosso crescimento espiritual, ele de certa forma é condicionado à fé. A nossa vida de consagração, a nossa vida de busca, a nossa vida de oração, o nosso desejo de crescer. Então, não é natural ao homem ter esse contentamento aqui. Qual é o natural para o ser humano de ter contentamento? Em que tipo de contentamento é normal para as pessoas? O contentamento segundo o mundo. É buscar o contentamento nas coisas do mundo. Isso é natural para a gente. Isso é normal. Então, se você está passando por um dia estressante, você vai descontar na comida, você vai descontar no lazer, você vai buscar alguma coisa que te traga um alívio, certo? Num momento difícil, geralmente as pessoas buscam alguma coisa que tira o alívio. Por quê? Porque elas estão lutando com seu descontentamento, sua ansiedade, suas lutas. Então é natural para as pessoas buscarem o quê? O contentamento segundo o mundo. Para nós não é natural buscar o contentamento conforme Deus, conforme o padrão de Deus. E é por isso que nós temos que aprender. É por isso que nós temos que aprender. Não é algo que você nasce sabendo. Você não precisa ensinar para uma criança que geralmente é mais gostoso comer coisa doce. Precisa? Naturalmente, ou pode ser que ela não seja acostumada com doce. Tem crianças que não são introduzidas nesse tipo de dieta, mas alguma coisa que geralmente é gostosa, ela naturalmente vai escolher o que é mais saboroso, Ou você acha que a criança naturalmente vai escolher jiló, quiabo, ricota? Quem gosta de ricota aqui? Você gosta, é mesmo? Mas não, comigo não. Não é normal. As pessoas gostam o quê? De gostos mais vibrantes ou gostos mais marcantes, coisas, mais doce ou mais salgado, ou, enfim. Geralmente, gosto mais ameno, insosso, não é uma coisa que marca tanto. É natural você querer coisas prazerosas, que traz prazer para a carne. Então, não é natural ter esse tipo de contentamento. O contentamento segundo Deus, o que provém de Deus, ele precisa ser aprendido. E muitas vezes aprendido em circunstâncias difíceis. Mas é possível aprender. Por quê? Porque é possível ser contente. Então nós precisamos, meus irmãos, aprender esse tipo de contentamento. O apóstolo Paulo disse que é possível aprender, porque ele aprendeu.
Ele fala isso várias vezes aqui, verso 11 e 12, conforme eu falei. Ele falou, eu aprendi. Se você tem a NVI aí, eu gosto muito da maneira como a NVI coloca no 12, eu acho que é no 12. Ela coloca assim, aprendi o mistério, não é isso? Aprendi o segredo, aprendi o mistério, não tem isso? NTLH, aprendi o segredo. Alguém tem NVI? Aprendi o segredo. Nem todas as versões trazem assim, mas essa ideia de aprender é que uma coisa, não é que é um segredo esotérico, não é isso, mas é algo que não é natural, é algo que a gente tem que descobrir, a gente tem que correr atrás, tem que aprender. Naturalmente isso está vedado para a gente, não está claro. Então a gente precisa sair da nossa zona de conforto e aprender a desenvolver esse contentamento. Isso é importante. Então a segunda lição que a gente vê é o quê? Você pode aprender o contentamento. E agora as duas últimas, que são muito importantes e espero que seja encorajador para você, como foi para mim. Terceira lição: o verdadeiro contentamento independe de circunstâncias. Ele independe, o verdadeiro contentamento, o contentamento que vem de Deus, ele não é dependente de circunstâncias. Ele não depende. Nós vemos aí no verso 11 e 12 isso. Ele vai falar que aprendeu a passar necessidade, aprendeu a entrar em situações de abastança, de tranquilidade, de fome e fartura. Então você veja que ele consegue manter o contentamento dele a despeito, a parte das circunstâncias, né? Ele vai comparando, ó, nessa circunstância, nessa, vai fazendo os contrastes. Tudo bom, difícil, bom, difícil, bom, difícil. Então, o que isso nos mostra? Que o contentamento que ele tem independe das circunstâncias. O verdadeiro contentamento, ele independe das circunstâncias. Verso 3, depois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que eu me encontre. Todas. Tragédia, alegria. Ou aquelas circunstâncias de a vida está parada. Você tem a impressão que está parado, que as coisas não estão acontecendo. Então nós não temos um contentamento condicionado às circunstâncias. No caso desse contentamento que ele diz aqui, ele não está condicionado às circunstâncias. Isso é muito poderoso. Reconhecer que é impossível não ter dificuldades nessa vida vai te ajudar a enfrentar essas lutas com um certo grau de contentamento. Se o meu contentamento, o seu contentamento estiver submetido às circunstâncias, nós estamos perdidos, porque é impossível não ter circunstâncias difíceis nessa vida. Não tem um ser humano que viva assim. Não tem, essa pessoa não existe. Lembra lá de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, quando o apóstolo Paulo diz que ele estava enfrentando todas as lutas que ele enfrentava com resignação? Depois você pode ler. E sabe uma outra coisa que muitas das vezes a gente pensa? A gente pensa que as aflições, as lutas na vida, ela vem uma de cada vez. Então vem um, vem outro. Mas eu vou dizer para você que biblicamente isso não é verdade. E eu vou dar um exemplo para você. As aflições na nossa vida, muitas vezes, se não na maioria delas, vêm em grupos. Eles vêm de bando. Não vem sozinho, não vem filhinha. Dor de dente, beleza. Aí, beleza, dente. Agora próximo. Problema lá na casa da minha tia. Próximo. Não funciona assim. Vem de bando. Quer um exemplo? Jó. As aflições que ele enfrentou veio em filhinha indiana ou veio de bando? Veio uma tropa na vida dele. Muitas das vezes as aflições que nós enfrentamos, elas não vêm uma de cada vez. Se você olhar para Filipenses, o apóstolo Paulo estava preso.
Ele diz na carta que tinham pessoas que estavam aproveitando o fato dele estar preso para causar na igreja, inclusive que estava competindo com ele, né? Ou seja, um monte de problemas. Ele tinha as preocupações para com a igreja, ele tinha um bando de coisas que estavam afligindo ele, mas isso não era poderoso o suficiente para tirar o contentamento dele. Nós não temos escolha quanto às dificuldades que enfrentamos. A escolha é se glorificamos a Deus no contentamento ou o desonramos na amargura. É o caso de 2 Coríntios 12:7, quando o apóstolo Paulo fala que ele tem um espinho na carne e que ele pediu ao Senhor que Deus não tirou, para que isso fosse uma maneira com que o nome do Senhor fosse glorificado. Existem circunstâncias que Deus não vai tirar, nós vamos ter que aprender a ser contente nelas, porque o contentamento que nós recebemos de Deus, ele independe de circunstâncias. Se o seu contentamento depende de circunstâncias, não é o contentamento que o apóstolo Paulo está falando aqui, é outro. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele independe de circunstâncias. E circunstâncias que incluem muitos problemas ao mesmo tempo. O contentamento não surge ao encontrarmos condições que nos agradam, mas através de Deus moldando os nossos espíritos em meio às nossas condições. Então Deus vai trabalhar em nós no meio desse vendaval. E é no meio desse vendaval que nós vamos aprender a ser contentes. Porque o verdadeiro contentamento, ele independe das circunstâncias. O verdadeiro contentamento, quarta lição, no verdadeiro contentamento, as circunstâncias não são determinantes. Isso também é importante. No verdadeiro contentamento, as circunstâncias não são determinantes. Nós somos contentes, não importa onde Deus nos coloque, não importa qual seja a nossa situação. Nós não confiamos em fatores externos para nos trazer contentamento. Vamos pegar o exemplo da criança e do brinquedo. Exemplo simples. Criança e do brinquedo. Se você já teve, criança pequena em casa, ou está lidando com criança pequena, a criança começou a ficar inquieta. Não para. Está inquieta, está descontente. Tem alguma coisa que está deixando a criança descontente. E a criança, ela não vai ficar segurando, ela vai mostrar de maneira muito clara que ela está descontente de estar naquela situação. O que ela faz? Ela chora, faz birra, chama atenção, ela faz alguma coisa assim. O que geralmente nós pais fazemos? Ou você deve ter feito, eu já vi alguém fazer. Você dá um brinquedo para ela, alguma coisa que tire aquela situação que ela está. O que isso nos mostra? E a criança vai, mexe no celular, que hoje é isso, geralmente é celular. A criança vai e aquieta. O que isso nos mostra? Que a criança estava descontente e nós demos algo que chamou a atenção dela e esse item provocou contentamento nela. E aí ela nos deixa em paz, para de fazer barulho e nos atrapalhar. É isso. Certo? Nesse caso, o contentamento da criança, ele é determinado pelo item que a gente deu. Vocês entenderam? O item que você deu, ou eu dei, o celular que a gente deu na mão da criança, é o fator dela ser contente. Tanto que se você tirar isso dela, o que ela faz? Volta a fazer birra, volta a chorar, volta a chamar atenção, volta a manifestar o quê? O descontentamento. Então aqui, o que nós vemos? Que muitas das vezes o contentamento segundo o mundo é um contentamento determinado. Você precisa de algo para produzir ele. E esse algo é determinante nesse contentamento. Então eu tenho contentamento enquanto eu tenho essas circunstâncias de vida. A partir do momento que essas circunstâncias de vida saírem, o meu contentamento vai junto. E aí um parêntese, nessa questão das crianças, que eu acho que é importante também. Isso é algo que já tem sido apontado por muitas pessoas nessa área. O grande problema de gerar esse tipo de contentamento condicionado nas crianças é que nós vamos ensinar as crianças a serem contentes de maneira condicionada. O que isso quer dizer?
Toda vez que a criança quiser uma coisa, ela vai reclamar. E ela tem sido ensinada de que se ela reclamar, ela vai ter. Ela vai ter algo que produza o contentamento nela. Então ela está triste, ela quer brincar. Ela não está entendendo a conversa dos adultos, é um ambiente chato, um ambiente monótono. E aí ela quer alguma coisa para distrair ela. Ela vai chorar, vai fazer birra. Você vai dar alguma coisa que chama a atenção da criança. A criança vai gostar daquilo. Isso é interessante, o joguinho aqui, o desenho, sei lá, ou a coisa de mexer. Você dá isso para ela. Ela pode começar a achar, se toda vez que a criança estiver frustrada, não estou dizendo que você não possa dar um jogo para a criança, não é isso, mas é que toda vez que a criança estiver frustrada e descontente, a gente dá alguma coisa que ela quer, ela vai aprendendo que basta pedir, ela vai ter. Qual o problema disso? Na vida é impossível nós conseguirmos suprir todas as coisas que produzem contentamento numa pessoa de maneira condicionada. Resumindo essa frase que eu quis dizer, a pessoa quer uma coisa, e essa coisa é o fator determinante do contentamento dela. Em alguns momentos da nossa vida a gente vai conseguir dar para os nossos filhos ou as crianças que a gente cuida, mas vai chegar um tempo que você não vai conseguir. Você não consegue dar um PlayStation 5 de R$7.000 às vezes para uma criança. Entendeu? É caro, tem muitas famílias que não têm condição de dar isso. Você não consegue dar um PC Gamer de R$8.000 para um adolescente. Você não consegue comprar uma moto, a moto está hoje o quê? 9.000? Quanto está a moto? Mais ou menos isso, uma nova. Você não consegue 9.000? 20.000? Então, você não consegue comprar uma moto mais ou menos de 15, 20 mil. Vamos pegar uma meia boca, né? 15, 20 mil para um adolescente. Tem como? Meu carro não é nem metade disso. Como é que eu vou conseguir comprar uma moto para o Nathanael quando ele for jovem de 20 mil? Que não vai custar 20 mil, vai custar muito mais. Então o que acontece? Esse é o problema. No mundo é impossível você suprir todas as coisas que geram contentamento condicionado. Não dá. E tem um problema, conforme a frase que eu disse do Rockefeller. Quanto de dinheiro uma pessoa precisa para ser feliz? Um pouco mais. Então, se você tem um padrão de vida de 10 mil, você daqui a pouco vai querer um padrão de vida de 12. Aí você vai ter de 12, vai querer de 15. Você vai ter de 15, vai querer de 20. De 20, de 30. E aí vai. Sempre vai ter um carro melhor, uma moto melhor, uma roupa melhor, uma comida melhor, uma casa melhor, uma cidade melhor, um tênis melhor. E se nós ensinarmos as pessoas ou as crianças a terem um contentamento condicionado, nós vamos treinar elas à frustração, porque elas vão aprender que a felicidade dela está nas coisas que trazem felicidade. Só que não dá nessa vida para ter tudo que a gente gosta, é impossível. Qualquer pessoa com um mínimo de experiência sabe que isso é impossível. E você sabe por que então que há tantas pessoas frustradas, depressivas, lutando com questões emocionais, jovens com crise de suicídio e tantas outras coisas que advêm disso? Porque aprenderam a colocar o contentamento em questões determinantes, questões condicionadas. Se eu não tiver isso, eu não sou feliz. Se eu não experimentar isso, eu não sou feliz. E nós adultos fomos criados nesse sistema. E a gente continua a manter isso nos nossos corações. Só que isso não é o que Deus quer pra gente. E esse não é o contentamento bíblico. Então, muito cuidado. Eu falo porque eu tenho um. E a gente já cometeu esse erro várias vezes. A gente pode estar treinando os nossos filhos a se frustrarem. Porque na vida é impossível ter todas as coisas que nós queremos. Não dá, não tem como. E se o nosso contentamento vier das coisas que nós queremos, então nós vamos ser eternos descontentes. E eles também vão ser assim. Por que tem tanta gente correndo atrás de conforto, gente? Porque o contentamento da pessoa está nessas circunstâncias. E você veja que trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma vida melhor não é pecado. Mas você colocar o seu contentamento nessas coisas é um caminho que vai te levar à frustração, à tristeza e à falta de contentamento. O contentamento que o apóstolo Paulo está falando não é um contentamento baseado em circunstâncias. O segredo
é abandonar o contentamento condicionado, ou seja, condicionado por coisas, circunstâncias, fatores, e buscar o contentamento não condicionado, que é o contentamento que Deus dá, que é o contentamento que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que existe, pode ser aprendido, é independente das circunstâncias e não é determinado por elas. E esse é o contentamento que Deus dá. Então, eu e você precisamos cada vez mais a não depender, para o nosso contentamento, e em muitos aspectos da nossa vida também, a não depender de nada além de Deus para as nossas vidas, para a nossa felicidade e para o nosso contentamento. Porque senão, toda vez que houver uma circunstância que nos frustre, nós vamos ser eternos contentes. Esse contentamento que o apóstolo Paulo compartilha aqui é algo muito poderoso e é fruto de um coração que verdadeiramente vive esse evangelho transformador.